já há algumas semanas estudando a mutualidade cristã, os mandamentos mútuos, uns aos outros, como devemos viver, uns aos outros, o que devemos oferecer, uns aos outros, o que não devemos permitir que aconteça. Hoje eu quero falar sobre o mandamento da palavra de Deus para que nos consolemos uns aos outros. Você verá mais uma vez quão impressionante é a sabedoria da palavra de Deus ao tratar dessa grande necessidade do ser humano. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, e no capítulo seguinte, o capítulo 5, verso 11. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 18, e sem pausa eu lerei na sequência, capítulo 5, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, aqueles que não têm esperança, enquanto enfrentam tribulações, afundam-se normalmente em suas tristezas, porque são dirigidos tão somente pelas emoções. Paulo diz que aqueles crentes da cidade de Tessalônica já estavam vivenciando o compromisso mútuo da edificação e da consolação. Mas no verso 13 desse capítulo 4, Deus usa Paulo para falar a crentes que estavam atribulados com o sentimento de ausência dos seus queridos. Cheios de saudade, de algum modo já cedendo aos sentimentos, esqueciam da promessa do Senhor para aqueles que dormem em Cristo. Vejam o que diz o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa é uma figura da morte, aqueles que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqueles que não confiam no Senhor e não conhecem a maravilhosa certeza da vida eterna com Cristo, se entristecem de tal modo que é visível. Não há no coração deles esperança em Deus. Vocês, irmãos, diz o apóstolo Paulo, não devem viver assim. Vocês devem lembrar da esperança que há em Cristo e por isso viver cheios de esperança. O que Paulo faz aqui, usado por Deus, é uma demonstração de consolação. Ele se importa com os irmãos que estavam entristecidos. Os crentes têm o Espírito de Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, no verso 10, a palavra de Deus diz que aconteça o que vier a acontecer com um crente, estando vivo ou morto, ele está unido com o Senhor. Vivamos em união com Ele. Que esperança maravilhosa. É consolador saber que, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os crentes têm o Espírito de Deus. O Espírito Santo habita o crente desde a sua conversão. E quem é o Espírito Santo? Na língua grega é o Paráclito. Ele é, traduzindo, o nosso Consolador. A melhor tradução que define muito bem quem é o nosso Deus, agindo por meio do seu Santo Espírito, é esta: Ele é Consolador. Mas há sinônimos maravilhosos. O Senhor, pelo seu Espírito, é o nosso ajudador. O Espírito é o nosso intercessor. É também o nosso advogado, que nos anima em meio às tribulações e que nunca nos abandonará. Deus usa o apóstolo João para escrever no capítulo 14 do seu evangelho aquilo que está nos versos 16 e 17. João 14, 16 e 17.
e eu rogarei ao Pai. Jesus é quem diz isso. E ele, o Pai, vos dará outro consolador. Vejam Deus trino. O Filho rogando ao Pai, que deu o Espírito Santo, e qual é o propósito? A fim de que esteja este Espírito Consolador para sempre convosco. Quem é ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, que sequência extraordinária nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui está dizendo, esse Espírito é o da verdade, que vocês conhecem, porque vocês são conhecedores da verdade. Esse Espírito da verdade o incrédulo não recebe, por isso ainda é escravo do pai da mentira, Satanás. Esse Espírito da verdade o mundo rebelado contra o Senhor não vê, não conhece, mas vocês o conhecem. O Espírito da verdade convenceu vocês da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito da verdade abriu o entendimento e os olhos espirituais, os olhos da fé. Esse Espírito habita em vocês e estará em vós. O Espírito da verdade que converte é o Espírito consolador que ampara o crente em meio às suas tribulações. Os crentes de Tessalônica, como eu disse, já estavam muito entristecidos por conta das perdas sofridas de pessoas queridas. Mas, irmãos, essa tristeza era ampliada por conta das muitas perseguições que sofriam ali onde viviam, na capital da província romana da Macedônia. Aquela era uma importante cidade da Grécia e a perseguição aos crentes era volumosa. E agora, somando as perdas com as perseguições, havia crentes com dificuldade de reafirmar a crença na ressurreição. Alguns, então, passavam a ouvir esses pregadores equivocados e então demonstravam grande tristeza. Estavam pensando o seguinte: esta vida tem sido tão dura que nem mesmo as pessoas que amamos podemos ter mais conosco. Muitas têm sido aprisionadas e mortas. Então Deus usa Paulo para dizer: não, irmãos, vocês não devem se render a essa tristeza que é comum naquele que não conhece o Senhor. Vocês devem se valer do Espírito que vos habita para que vocês consolem uns aos outros. Então, repetidamente, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos com estas palavras. O apóstolo Paulo fala da certeza da morte e ressurreição de Jesus, 1 Tessalonicenses 4,14, dizendo: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram nele. Como Cristo, que um dia morreu, ressuscitou, aqueles que em Cristo morreram e são herdeiros dele, ressuscitarão. Paulo diz mais, irmãos, verso 17: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que já morreram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo usa a promessa bendita da ressurreição para dizer: vocês têm sim uma fonte de consolação. O significado claro de consolo aqui é promover o ânimo do irmão por meio do encorajamento. É dizer ao irmão: você tem motivo para se levantar e enfrentar a tribulação. É sinônimo também de exortação. Sim, exortação, irmãos, é também ânimo para o irmão. Nós muitas vezes restringimos o entendimento de exortação ao rapidamente dizer que exortação é correção. Exortação, irmãos, é também palavra de ânimo para o irmão que está decaindo na fé. Consolar aqui é edificar vidas. O verbo parakaleo também pode ser traduzido como apelar. É fazer o apelo ao irmão. Eu apelo para que você troque a descrença pela fé no Senhor.
o desespero pela esperança da ressurreição, o abatimento pela certeza de que em Cristo você é consolado. E a palavra de Deus, como já lemos dessa noite, diz que nós, os crentes, recebemos o consolo do Espírito para consolarmos aqueles que necessitam. Olhem mais uma vez, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, o que o apóstolo Paulo, mais uma vez usado por Deus, diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Ele aqui diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Aí no verso 4 diz que esse Deus nos conforta para podermos consolar aqueles que estão angustiados com a consolação que recebemos de Deus. E no verso 5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Que bênção, irmãos. Saber que Deus, ao ver o seu povo abatido, usa aqueles dentre o seu povo que tem provado de grande consolação do Senhor, para que estes consolem os outros. Paulo chega a dizer, quando eu sofro uma tribulação, é para que eu diga a vocês em suas tribulações, não desistam, eu estou passando por isso e estou vencendo. Não se deixem abater, porque eu também estou atribulado, mas Deus tem me sustentado, e assim como Ele me sustenta, sustentará você. É como se Paulo estivesse dizendo, olhem para mim e vejam tudo que eu estou experimentando. É na prisão que sou consolado pelo Senhor. É na perseguição que sou cuidado pelo Senhor. Enquanto muitos põem em xeque o meu ensino e a minha conduta, que eu tenho sido fortalecido pelo Senhor. Deus tem feito isso por mim, pode fazer por você. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, este é, portanto, um mandamento da vida cristã. Você, meu irmão, que recebeu recentemente uma notícia devastadora acerca da sua saúde. Você, minha irmã, que está decepcionada com as escolhas dos seus filhos. Você, meu irmão, que lida com dificuldades financeiras severas. Você, meu querido irmão, que se sentiu traído por alguém em quem você confiou. Você, que já não suporta como eu ver os canais de notícias, porque este mundo vai de mal a pior. Saiba que Deus tem, nesta igreja, selecionado pessoas que podem te consolar com a consolação que tem recebido do Senhor. Mas é muito mais importante que você entenda que a fonte de quem te consola é o Deus de toda consolação. Você é servo dele, ele habita você. Você pode buscar em Deus o consolo que você necessita. Aquela oração simples de um crente temente ao Senhor, mas que está abatido e diz, ó Deus, restaura a alegria do meu coração. Deus ouve, irmãos, essa oração. Aquela oração sincera do crente que diz, eu estou pensando em desistir de caminhar, mas o Senhor pode me levantar, e assim como o Senhor fez com o seu povo saído do Egito para Canaã, me fazer caminhar à sombra das tuas nuvens no deserto, na noite escura, olhando para a coluna de fogo que ilumina e que aquece. E você verá que Deus, irmãos, provê um consolo inexplicável. Meus irmãos, por que nós devemos e podemos nos consolar uns aos outros? Em primeiríssimo lugar, porque nós recebemos o amor de Deus em nossos corações. Nós sabemos quão importante é viver em amor, porque Deus nos amou. E nos amou
quando ainda estávamos na condição de rebeldes, condenáveis. Éramos ainda escravos do pecado e o Senhor nos amou tanto que providenciou um meio de salvação por meio do seu Filho Jesus, que no Calvário substituiu pecadores como eu. Entregou a vida dele por minha vida, pagou a dívida, a culpa, a condenação que era contra mim diante do Deus Santo. Então eu já sei o que é o amor e quão importante ele é. Portanto, eu devo viver em amor no relacionamento com o irmão. Por isso, Paulo insiste. No final do capítulo 4, ele já havia dito: consolai-vos uns aos outros com o ensino bíblico, com a esperança do evangelho, com a certeza da vida eterna. Mas logo depois, no capítulo 5, verso 11, aqui está o apóstolo Paulo dizendo mais uma vez: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, mutuamente, como muitos de vocês já estão fazendo. O que Paulo está dizendo é: vivam em amor. E amando o irmão, você perceberá que ele tem sido atingido pela tribulação e que ele está abatido em seu espírito. E Deus nos mostra isso. No dia a dia da vida da igreja, nós notamos a ausência do irmão, ou o irmão que chegou com o semblante caído, ou aquele outro irmão que até mesmo pela forma como anda, demonstra que está abatido e que lentamente caminha como se estivesse deixando de acreditar que à frente virão dias melhores. Irmãos, nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Por isso, podemos viver em amor, de tal modo que nos importamos com a consolação do irmão abatido. Lembro-me de um irmão que me disse o seguinte: pastor, um dia em que eu não estava bem, eu cheguei na empresa em que trabalho e resolvi que eu falaria a verdade. Então, quando cheguei, o colaborador da portaria me perguntou: está tudo bem? Eu disse: não está não. E ele tomou um susto. Disse: não está bem. Não, mas vai melhorar. E quase que ele se livrou de mim, dizendo: olha, vem o próximo. E quando ele entrou no departamento dele e alguém, colega de trabalho, perguntou: tudo bem? Ele disse: não estou bem não. E o colega, assombrado com aquela novidade, alguém que disse que não estava tudo bem, disse: olha, precisamos conversar sobre isso, vamos marcar um momento. E ele disse: pastor, as pessoas, do modo geral, não estão preparadas para ouvirem a resposta: não, eu não estou bem. E quando ele falava acerca disso, eu comecei a pensar em mim. Imagina, irmão, se todas as pessoas a quem eu cumprimentar, perguntando: tudo bem? Elas disserem: não estou bem. O que eu farei? Meus irmãos, eu vou precisar ter tempo para ouvir. Eu vou precisar me dispor a orar com essa pessoa. Eu vou precisar buscar compreender a dor do irmão. Porque eu e você já sabemos da importância da vida em amor. Deus nos amou. Nós precisamos amar de tal modo que nos dispomos a consolar aquele que está aflito, cansado, abatido. E isso tem acontecido aqui na igreja. Graças a Deus, irmãos, muitas pessoas aqui chegam compartilhando as suas lutas, as suas dores, as suas tristezas, e Deus tem nos dado a graça como igreja de encontrar um momento para receber todo mundo. Não apenas os pastores, mas por conta da dedicação exclusiva, os nossos pastores diariamente fazem isso. Nós lutamos aqui. Os nossos ministros são orientados a não deixarem ninguém sem resposta. Se você ficou sem resposta, nos perdoe, não é essa a nossa intenção. Nós somos orientados constantemente, eu reafirmo essa orientação aos ministros. Todas as pessoas que buscarem a Igreja Batista do Barro Preto precisam ter um retorno. Se ela telefonou, a gente deve telefonar de volta. Se ela enviou, a gente deve enviar um e-mail de volta. Se ela chegou aqui sem marcar um horário, porque o ideal é que marque para que seja atendida rapidamente, nós vamos lutar para que um dos pastores se movimente e atenda. E sempre haverá alguém se esforçando para ouvir.
os nossos irmãos do Ministério Portas Abertas, que durante o dia estão aqui disponíveis para quem transita em frente ao nosso prédio, não dizem não a ninguém. Toda pessoa que passa por aqui e quer falar é ouvida. E deseja que oremos por ela, então nós oramos com ela. E entregamos uma literatura e orientamos e convidamos para que esteja conosco. Eu quero encorajar os irmãos a continuarem fazendo isso. Vocês receberam o amor de Deus em seus corações. Portanto, irmãos, vivendo em amor, deem amor, consolando aquele que está aflito, cansado, entristecido, abatido. Em segundo lugar, irmãos, porque como a palavra de Deus nos orienta, nós temos o Espírito de Deus atuando em nossa mente. É o Espírito da verdade e da consolação quem nos dirige. Esse Espírito que nos dirige também nos capacita. O maravilhoso Espírito Santo prometido aos que creem é aquele que conduz o crente orientando-o na verdade e orientando-o quanto àquilo que é impuro e daquilo que o crente deve manter distância, mas esse mesmo Espírito nos dá poder para enxergar aquele que está abatido. Nos dá discernimento para compreender quem precisa de consolação. James Hamilton, escrevendo aos pastores e falando da necessidade de pastorearem na dependência do Espírito Santo, disse algo que eu anotei, irmãos, porque me marcou. Ele diz o seguinte, o James Hamilton: um ministro sem o Espírito Santo é como uma estátua. Pode ter a forma, mas jamais terá a vida. Uma estátua de Pelé, no entroncamento da cidade de Três Corações, nos lembra muito Pelé. Tem a forma do grande jogador de futebol maior da história, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Mas ali não é Pelé porque não tem vida. Um crente sem o Espírito Santo é como uma estátua. Ele pode ter a forma de crente, mas ele não tem a vida de crente. Ele pode ter uma Bíblia na mão e dominar o vocabulário evangeliquez, mas não desfrutar da vida profunda de um crente em Jesus. Nós temos o Espírito de Deus que nos dirige e Ele nos capacita para consolar. E por que eu estou insistindo nisso? Porque talvez você tenha já se acomodado diante de uma falsa ideia de que consolação é trabalho de ministros ordenados, de pastores da igreja. Não. Isso é trabalho de todo crente, habitado pelo Consolador, pelo Ajudador, pelo nosso santo amigo que é o Espírito Santo. Deus, por seu Espírito, habita você, meu irmão. Então acredite que estando com o vizinho atribulado ou com o irmão abatido, você terá capacidade dada por Deus para consolar. Faça isso na igreja, meu irmão. Mencione para o irmão atribulado as promessas do Senhor, a promessa do consolo que vem dele, a promessa da sabedoria que temos na palavra de Deus para tomarmos decisões frente aos nossos desafios. Fale da esperança da vida eterna. Fale de tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Deus te capacitará a orar pelo irmão que precisa de consolação. Deus te dará a capacidade para colocar a mão no ombro dele e dizer como cantamos: você não está sozinho na guerra para lutar. Nós estamos aqui juntos. Eu, Jesus que me habita e você estamos juntos. Vamos caminhar. Não tenha receio, meu irmão. Experimente da direção de Deus te usando para consolar o seu irmão. Em terceiro lugar, irmãos, porque temos a palavra de Deus em nossas mãos, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Doutrina bíblica. Doutrina da ressurreição, doutrina da vida eterna, doutrina da justificação. O apóstolo Paulo diz: nós temos a palavra de Deus. E olha que Paulo está falando a crentes que ainda não tinham a palavra de Deus completa. Naqueles dias, essencialmente, os crentes tinham o Antigo Testamento.
os evangelhos e as cartas estavam sendo escritas. Deus nos deu a graça, irmãos, de na era da igreja já ter acesso a toda a escritura, a toda a palavra de Deus. Tudo que o Senhor quer nos revelar de essencial para que creiamos nele e vivamos sob o senhorio dele, nós temos em nossas mãos. Então, ao consolar alguém, depois de ouvir pacientemente, depois de buscar compreender qual é a luta do irmão, recorde promessas bíblicas que são úteis para que ele entenda que é possível vencer a tribulação. Além disso, instrua o crente em toda justiça, sim, porque por vezes o crente está abatido porque está pecando contra o Senhor. E você então precisa exortar dizendo: meu irmão, a sua tristeza é produto de um coração que está rebelado contra o Senhor. Você precisa se arrepender, confessar ao Senhor, abandonar o pecado para que você tenha paz com Deus. Sim, meus irmãos. E por que eu planejei também, à luz da palavra de Deus, dizer isso aos irmãos? Porque, irmãos, nós vivenciamos um tempo de cinismo espiritual. O homem tem muita dificuldade de admitir que ele erra, que ele peca. Nós falamos de pessoas erráticas, de equívocos que cometemos, de enganos. Para muitas pessoas, crentes em Cristo, inclusive, nós precisaremos dizer: meu irmão, você está abatido porque você tem desobedecido ao Senhor. E essa tristeza será vencida se você vier a decidir abandonar a causa da tristeza, que é o pecado. O homem sem Deus não reconhece isso. O homem sem Deus, irmãos, vive como se Deus não existisse. O homem sem Deus é cínico, olha para si mesmo e diz: eu sou obra do acaso. Não há Deus, não há Criador. Você sabe que existe um Deus perfeito, reto, justo. Instrua o abatido em toda a justiça de Deus. Como poderá, irmãos, uma pessoa infiel no casamento desfrutar de alegria? Está entristecida e essa informação chega a você, você deve exortá-la a se arrepender, abandonar o pecado e provar de novo da alegria que vem do Senhor. Como poderá um crente que engana um funcionário seu, que aproveita-se da ignorância do funcionário e rouba o funcionário, provar de alegria? Se ele está entristecido porque perdeu a comunhão com o Senhor e porque se rendeu ao dinheiro e tem sido instrumento da injustiça, ele precisa se arrepender, devolver aquilo que ele roubou, se refazer com Deus para que tenha alegria. Como poderá um crente experimentar alegria se ele não tem paz com Deus? Isso é muito sério, irmãos. Muitas tristezas que o homem experimenta porque está brigado com Deus. E é difícil dizer que exista um filho que pode ter paz na vida brigado com o pai. Eu tenho pai, você também tem, talvez o seu pai esteja só em sua memória, tenha falecido, mas você sabe que não é possível viver bem se você está brigado com o seu pai. Como viver bem se você está brigado com Deus, o nosso Pai? Então, para muitas pessoas é preciso abrir a palavra de Deus e dizer: aqui estão promessas para quem tem vivido fielmente, mas aqui estão correções para quem tem vivido infielmente. Muitas vezes, quando nós consolamos o irmão, nós somos consolados. Eu tenho experimentado isso nas visitas que faço. Quantas vezes decido visitar alguém e os irmãos sabem o perfil de visitas que o pastor titular faz, normalmente é muito direcionado para aqueles momentos de crise. O irmão enfermo, o irmão enlutado, o irmão hospitalizado. E quantas vezes, irmãos, eu me preparo e antes de sair oro e vou à casa ou ao hospital levar consolo e volto consolado. Irmãos, quantas vezes eu visito crentes em Jesus que estão sofrendo dores no leito, mas eles não querem falar das dores, eles querem falar de Cristo. Eles querem falar das alegrias da vida cristã. E a minha esposa que aqui está é testemunha de que eu chego em casa dizendo: eu sou um crente abaixo da média mesmo. Eu estive agora com um homem de Deus que num leito de hospital
Não quis falar da dor, quis falar de Cristo, das alegrias da vida cristã. Irmãos, eu saio humilhado em determinadas visitas que faço, porque olho para mim com boa saúde, vejo a minha família em paz, e olho para esses irmãos e digo, eu ainda não alcancei a maturidade desses irmãos. Eu já vi, irmãos, crente em Cristo, gente madura, sinceramente dizer, Senhor, eu te louvo pela enfermidade que o Senhor me tem dado, porque essa enfermidade me tem aproximado do Senhor. Você já ouviu isso? Eu já. Meus irmãos, não foi dito em público, não. Foi dito no leito do hospital com toda sinceridade. Eu já ouvi irmãos em Jesus Cristo dizendo, eu te louvo, ó Deus, porque eu estou experimentando o que é depender completamente do Senhor. Isso é coisa de crente, irmãos. Um crente que diz, eu sei estar abatido, sei estar alegre. Eu sei ter muito e ter pouco. Em todas as coisas eu já estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, Deus te use para abrir a palavra de Deus. Para aquele crente fiel, recorde as promessas. Para aquele que tem sido infiel, recorde o ensino da palavra de Deus, para que ele corrija a vida e volte a desfrutar de vida abundante, de plena alegria. Isso é consolação. Nós vivenciamos uma época difícil. O mundo, irmãos, está cada dia mais difícil. Eu não costumo ter um olhar pessimista para a vida. Mas como eu sou crente, irmãos, eu já conheço o ensino bíblico acerca do contexto do fim. Os homens amarão cada vez menos. As pessoas praticarão a maldade cada vez com maior satisfação. A palavra de Deus diz isso. Nós nos entristecemos, mas não nos surpreendemos com a iniquidade avassaladora dos nossos dias. É nesse mundo difícil que o consolo que Deus entrega ao crente gratuitamente pode fazer grande diferença, a começar pela igreja. Você pode consolar o seu irmão com a sua presença, com a sua oração e com o socorro. Por exemplo, o socorro material. Irmãos que estão lidando com a falta do necessário para viver, podem ser consolados com a visita de um crente em Jesus que provê o socorro. E isso tem acontecido em nosso meio. Graças a Deus, irmãos, porque não fazemos e não faremos propaganda do que tem sido concedido a irmãos que necessitam de apoio. É ensino bíblico que nós não devemos publicar isso. Mas graças a Deus em nosso meio, nesta igreja, muitos irmãos têm sido consoladores com a presença, a visita, o ombro amigo, a mão que é dada ao irmão. Mas têm sido consoladores por meio da oração. Esta igreja ora por você. Saiba que se você pede oração a essa igreja, há um grupo diariamente orando por você. Primeiro porque os irmãos têm no boletim e diariamente muitos irmãos acompanham os motivos de oração do boletim semanal. E segundo porque todos os dias às 6 da manhã o Ministério de Oração está reunido e os irmãos estão orando por você. Isso é consolação, mas também por meio do socorro que Deus tem permitido à igreja conceder a muitos irmãos. O mandamento, portanto, é consolai-vos uns aos outros, com o consolo que vocês têm recebido do Senhor por meio do Espírito Santo. Que possamos, irmãos, praticar sem reservas este mandamento do Senhor. Ainda hoje, após o término deste culto,